Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe, nos inspire em mais um estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. Nosso abraço para todos que vão chegando aí, a Patrícia, aqui no Instagram, o Valente, a Marilda, Jesus, a Ju, Carol Damaso, a Denise Estrelinha, aqui no YouTube a Ana Júlia Limonta, um abraço. A Lenise Costa, a Shirley, a Rosana Viana, o Fábio Davidson, a Raquel Bessa, a Jussiara Fonseca, de São Paulo, capital, a Elísia Rocha, a Ana Cláudia Teixeira, a Luíse Vale, lá do CELD, no Rio de Janeiro, a Carol Romagnoli, a todos vocês, queridos amigos, queridas amigas, que Jesus lhes abençoe, que tenhamos uma noite proveitosa, de reflexões, que o nosso coração esteja aberto para sentir o envolvimento do alto, para acolhermos sementes de esperança, de fé, de resiliência e de caridade em nosso coração. Acima de tudo, do que estamos precisados, caridade, em sua feição mais bela, mais profunda, segundo o Espiritismo nos revela. Benevolência, indulgência, perdão. Longe desse caminho, meus amigos, como aprendemos com o Espiritismo, não há salvação. Que possamos, portanto, amar muito, aprender a glória de servir com Jesus, sermos para com os outros indulgentes, termos perdão em nosso coração, assim como nós temos carecido de tanta caridade do alto, de tanta paciência para conosco. E hoje, então, nós vamos seguir aqui com o nosso estudo para o capítulo 65 da obra, intitulado Pedir. Como já podemos imaginar, vamos refletir um pouco sobre a nossa relação com Deus, a nossa relação com Jesus, o que temos pedido ao alto, qual tem sido o teor das nossas rogativas, das nossas preces, porque é um profundo recurso de conhecimento de nós mesmos o estudo das nossas preces, o estudo das nossas rogativas. Se a gente vai ao Livro dos Espíritos, vamos ver lá na questão, agora, creio que 660A, se não estou enganado, mas nós vamos ver lá na parte que trata da lei de adoração, né, da prece, questões 659 ali em diante, nós vamos ver lá os Espíritos a nos definirem que a prece ela deve ser entendida por nós também como um recurso de autoconhecimento, um estudo de nós mesmos. Inclusive é naquela pergunta em que Kardec faz aos espíritos, né? Aquela pergunta em que ele diz, mas e aqueles que oram muito, mas não se tornam melhores? E os espíritos então responderão que a questão não é orar muito, mas orar bem. Esses que oram muito, mas não se tornam melhores, são aqueles que fazem da prece uma ocupação do tempo, ou seja, não é uma ritualística, um mero formalismo, mas não um estudo de si mesmos. Então, eu acho essa definição que os Espíritos nos apresentam aí no Livro dos Espíritos muito interessante, da prece como um estudo de nós mesmos. Então, pela análise das nossas orações, a gente consegue fazer uma leitura de como vai o nosso mundo interior, de como tem estado o nosso discernimento, a nossa consciência, do quanto o Evangelho realmente já nos penetrou o coração, ou do quanto ainda estamos apenas nessa posição mais superficial daqueles que já nos rotulamos cristãos ou seguidores do Evangelho, mas cujo espírito do Evangelho ainda não vibra propriamente em nossos corações. Então é sobre isso que nós vamos refletir aqui nessa noite com Emmanuel, e ele seleciona, para tanto, o versículo que está em Mateus 20, 22, em que diz, Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Então, olha essa fala de Jesus para todos nós, meus amigos. Se parássemos para fazer uma análise
da nossa trajetória até aqui, sendo bem sinceros conosco, sendo bem humildes, imaginemos em que circunstâncias estaríamos se todos os nossos pedidos tivessem sido atendidos. Se não tivéssemos ouvido alguns nãos do alto, se alguns caminhos não tivessem dado certo segundo desejaríamos, para darem certo segundo precisávamos. Especialmente quando retornarmos ao mundo espiritual, em que veremos as coisas com mais clareza, as variáveis envolvidas em cada acontecimento, as circunstâncias, os processos ali envolvidos, quando a gente puder ter uma visão mais panorâmica da nossa existência, a gente vai entender ainda mais o que Jesus está nos convidando a meditar aqui. O quanto estaríamos desencaminhados, o quanto estaríamos perdidos se tudo o que pedíssemos tivesse ou fosse sido atendido pelo mais alto, por Jesus. Porque vamos ver que uma imensa maioria ainda dos nossos pedidos, mais do que sabedoria, mais do que discernimento, mais do que sincero desejo de melhoria e renovação, vão refletir caprichos pessoais, apegos, ilusões, paixões, que vão ser ali colocados como demandas as mais fundamentais para a nossa vida e para o nosso caminho, quando os espíritos que nos acompanham há séculos, Jesus, que é o bom pastor, que conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome, portanto, a trajetória de cada um de nós, eles sabem que aquilo que apresentamos como as demandas mais fundamentais da nossa vida, muitas vezes são perigosas ilusões, são armadilhas em que cairíamos se fôssemos atendidos. Por isso, tantas vezes recebemos como resposta às nossas súplicas e às nossas rogativas um não, vários nãos, apresentando-se-nos também vários outros sims que por ora não desejaríamos, portas que não desejaríamos adentrar ou tomar, que nos são então propostas pela vida, propostas pelo alto, como aquelas mais prementes, como caminhos mais urgentes para a nossa caminhada espiritual. Então é muito interessante a gente parar vez por outra para fazer esse tipo de análise. Os pedidos não atendidos. Meditar sobre essa frase de Jesus, não sabeis o que pedis. O que eu estou pedindo é coerente, está pautado, está harmonizado com o Evangelho de Jesus, com o espírito de fraternidade, de caridade, de perdão, de humildade, de indulgência. É realmente algo que se harmoniza com tudo isso? Já disse certo sábio que se Deus quisesse nos punir, bastaria atender a todos os nossos pedidos. E é justamente por nos amar que assim Ele não faz. Ele, naturalmente, dá-nos a liberdade de escolher os caminhos que queremos trilhar, dentro do nosso livre-arbítrio limitado, não é absoluta a nossa liberdade, mas Ele nos dá aí uma margem de escolha, de sementeira, estabelecendo a natural e consequente colheita para cada um de nós, a cada um segundo as suas obras. Mas Ele atua também com amorosidade, nos convidando a outros caminhos, a outras experiências mais necessários ao nosso progresso. Então, nessa simples fala de Jesus, não sabeis o que pedis, temos tanto a pensar, tanto a refletir nesse processo de autoconhecimento e nessa nossa relação com Jesus e com o Pai Criador. Para que, analisando o teor dos nossos pedidos, vejamos o quanto realmente já estamos nos conduzindo com consciência, o quanto ainda estamos presos a velhos padrões, a velhos hábitos, a velhas posturas, a antigas paixões e ilusões que ainda nos mantêm cativos de um labirinto, de um círculo vicioso que por séculos talvez não tenhamos conseguido ou não temos conseguido romper. Mas chega a luz da doutrina espírita, abrindo-nos os horizontes da imortalidade, das tantas vidas
que vamos vivendo na experiência material, para que saibamos olhar para o futuro com mais consciência, atuando no presente com mais responsabilidade, com mais discernimento em nossa relação com o mais alto. E ao começar o seu comentário, Emmanuel nos diz: a maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Então é interessante essa nossa postura. A maioria, ele está nos dizendo aqui, comparece às casas de oração, não só espíritas, né, evangélicas, católicas e de outras tradições espirituais. A maioria das criaturas ali ainda comparece para pedir alguma coisa. O que nos leva a imaginar ou a deduzir que poucas são aquelas que ali comparecem para oferecer alguma coisa ao mais alto. Aquelas que ali comparecem, se para pedir alguma coisa, pedirem a oportunidade de serem úteis, de servirem mais, de se doarem mais, de esquecerem um pouco de si mesmas, das suas lutas e dos seus problemas, para aliviarem fardos alheios, para se encontrarem em lutas ou em meio, né, às lutas e desafios que outros corações vão vivendo, no auxílio fraterno que possamos prestar. Esses dias mesmo eu vi uma fala que, né, se remete ela ao Talmud, né, um livro de sabedoria judaica. Conta-se que o indivíduo buscou a Deus por muito tempo e não o encontrou. Buscou a si mesmo e também não se encontrou. Buscou então ao próximo e se encontraram os três: ele, Deus e o próximo. Então achei muito interessante essa fala, né? Gandhi vai ter uma fala também bastante similar, porque de fato nós temos essas três relações fundamentais que estão expressas nos 2 mandamentos de Jesus: o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então tem ali a relação com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Mas essas relações, elas estão intrinsecamente ligadas aí. E o que a gente vai aprendendo, por exemplo, na parábola do bom samaritano, é que o próximo, em verdade, acaba sendo essa grande ponte para o encontro com Deus e comigo mesmo. Se ficarmos indefinidamente aí na contemplação, buscando o Criador em templos ou em nós mesmos, sem que exista de nossa parte nenhum movimento de ação, de realização, poderemos ficar indefinidamente perdidos nessa busca, sem nos encontrarmos nem tampouco a Deus. No entanto, quando nos perdemos ou quando nos esquecemos para ir em busca do próximo, no serviço da caridade, da fraternidade, do amor, é então que acabamos por nos encontrar e também a Deus, pois, como nos diz André Luiz, se Deus é a meta, o próximo é a ponte, ou é o degrau que nos permite, então, alcançar essa meta. Então, mais ou menos o que Jesus diz também no Evangelho: se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem quiser perder, ou quem perder a sua vida pelo Evangelho, encontrá-la. Por amor ao Evangelho, por amor ao próximo, encontrá-la. Então é mais ou menos isso que a gente vai vendo nessa primeira frase. A imensa maioria das criaturas ainda busca os templos nessa posição de autocentramento. Eu sou o centro e os meus problemas são os maiores e mais importantes da vida, do universo, então aqui eu compareço para que o alto me atenda, para que os espíritos me atendam, e dentro, preferencialmente, daquilo que julgo ser o melhor para mim. Então já apresento a lista pronta de solicitações, ao invés de me apresentar ali pronto para ouvir, eu me apresento geralmente no templo pronto para falar. Muitos de nós, a maioria de nós, quer falar a Deus, orientar ao Criador. Poucos são aqueles que o buscam como ouvintes, como aqueles dispostos a receber dele os desígnios e levá-los a cabo, sejam eles quais forem. Mas esse é o grande paradigma que nos é ensinado por Jesus. Seja feita em tudo, Pai, a sua vontade. Então é muito interessante, é importante que a gente saia um pouco desse paradigma de autocentramento,
de lá comparecer apenas para pedir para algo que vem a nós, para que compareçamos ali como aqueles que vão a Deus e, portanto, vão também ao próximo. Porque é muitas vezes aí que a gente vai melhor entender o que realmente precisamos, melhor vamos perceber a atuação divina em nossos caminhos, quando nos colocamos ali como quem serve e não como quem quer ser servido, como quem está ali para ouvir e não para falar e ordenar apenas. Então essa é uma mudança de paradigma fundamental. É a grande mudança de paradigma entre o egoísmo e a caridade. No egoísmo, eu sou o centro e tudo mais gravita em torno de mim. No paradigma da caridade, que nos é ensinado por Jesus, eu restituo o Criador ao centro, né? Coloco a lei do amor, a lei do bem ali no centro e passo então a gravitar em torno disso, no mecanismo, na disposição do servir. E é então que eu acabo por me encontrar. Por isso, Emmanuel prossegue dizendo: raros os que aí comparecem na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor, quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas de mais alto. Então, é o que nós falávamos. A maioria comparece ali como aqueles que anseiam que o Senhor lhes sirva. Mas raros são os que já se colocam na posição de filhos, portanto, aqueles que estão dispostos a honrar os desígnios do Pai, né, do Criador, entendendo as circunstâncias que se nos apresentam antes de querer modificá-las, sem aprender com elas, buscando antes entender o que é preciso modificar em nós para extrairmos o máximo daquilo que a vida e as circunstâncias nos propõem. Então, aqueles que comparecem como os que querem ouvir, aprender, entender, mais do que orientar, dizer e definir. Então, isso é muito importante. Essa mudança de paradigma, ela está na própria essência, né, na própria base do nosso entendimento da finalidade da oração, por exemplo. Qual é a grande finalidade da oração, do pedir? Mudar as circunstâncias propriamente ou mudar aqueles que estamos inseridos nas circunstâncias? Porque muitas das circunstâncias, elas respondem ou elas traduzem o desenrolar de leis divinas, perfeitamente justas e sábias. A questão é que o nosso entendimento, muito estreito muitas vezes, é que não as compreende. Todas essas circunstâncias, essas possibilidades, e então, num movimento também de nos mantermos como temos sido, né, de nos acomodarmos com velhas posturas, nós queremos mudar todas as circunstâncias sem que isso represente para nós nenhuma mudança, nenhum cargo, nenhum desafio, né, ou nenhum encargo, nenhum desafio interno de modificação íntima. A rigor, os homens deviam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Então é interessante, nós deveríamos entender nos templos esse lugar onde ali aprendemos, ou onde ali somos exercitados no amor, na cooperação, na fraternidade. Mas quantas vezes não nos utilizamos dos templos, seja um centro espírita, uma igreja católica, um templo evangélico ou outro qualquer, não nos utilizamos disso para seguir alimentando o nosso egoísmo, seguir alimentando o nosso particularismo, seguir alimentando, digamos assim, a indiferença. Ali comparecemos no centro apenas para receber os recursos, sem qualquer olhar ao nosso redor, sem qualquer disposição em contribuir o mínimo que seja ali, naquela atividade, no centro espírita, por exemplo, né, auxiliar na manutenção física do local, porque é ali todo um custo, né, para a manutenção daquele local, que nos oferece tanto gratuitamente em termos de aprendizados espirituais, de conhecimentos, mas muitas vezes sequer nos importamos com esse tipo de auxílio elementar. Quanto mais os outros chamados, as outras
atividades a que somos convidados a participar ali, né? Seja na parte da assistência, seja nos integrando num grupo de estudo, né? Num grupo de orientação, enfim. Ali deveria ser essa grande escola de fraternidade, em que a gente vai lá no centro, não só para compartilhar as nossas dores com outros corações, mas também para ouvir, para ser o ombro amigo, para ser aquele coração com que o outro possa confiar. Mas não, muitas vezes nós entramos no centro completamente cerrados, apenas pedindo, apenas exigindo e saímos completamente fechados, sem qualquer abertura à partilha, à fraternidade, a olhar as dores alheias, a sentir as dores alheias, o que já seria para nós de um tremendo consolo, de uma tremenda cura, porque já seria aliviar aí o tremendo fardo que o egoísmo, que o orgulho, a presunção de sermos os mais importantes do universo nos impõe. Se a gente simplesmente aliviasse já todo esse peso pelo olhar ao próximo e pelos convites que ali nos são estendidos, de servir, seja como for, limpando o centro, ajudando no bazar, ajudando numa sopa, ajudando na cesta básica, participando de um grupo, ajudando a abrir o centro, se tornando um passista, um expositor, seja como for, a gente já estaria saindo um pouco desse paradigma que nos prende a esse círculo vicioso de pedidos ilusórios, que não nos agregam e nos levam muitas vezes à desilusão, porque Deus não me atende, Deus não me ouve, porque eu espero só aquilo, né? Não consigo olhar para essa resposta divina que me chega de outras maneiras. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito. Então a gente faz aquelas barganhas, aquelas trocas com Deus. Estou fazendo isso aqui, se alivia isso aqui para mim. Não, se você fizer isso para mim, eu faço aquilo para o outro. Então a gente ainda, digamos, antropomorfiza muito a Deus, né? O tornamos marcado, assim, caracterizado pelas nossas paixões humanas, pelos nossos favoritismos, até por essa corrupção humana, por esses interesses menos dignos, nós projetamos isso em Deus, para ver o quanto muitas vezes estamos ainda distantes de uma relação mais profunda, de comunhão com o Pai, em que nos colocamos como filhos a ouvir os desígnios sábios e amorosos do Pai, para então colocarmos isso em prática, entendendo que isso é o melhor para nós. Mas geralmente queremos ainda adotar a postura daqueles que dizem a Deus o que fazer. Aí o Emmanuel é duro aqui, ó. Pedinchões inveterados. Pedinchões inveterados. Então, um hábito, é um vício, né? Essa coisa de estar sempre se queixando, sempre exigindo, sempre pedindo, sem nada oferecer para a vida, sem nada oferecer para a espiritualidade superior. Como é que eu vou estar aberto ao auxílio deles se eu não abro em nada o meu coração para o serviço, para ouvir o bem, para acolher a inspiração do bem? Se eu só exijo, se eu só peço, se eu só teimo, se eu só me revolto, se eu só reluto, é como criar uma casca. Como é que chega o amparo do alto? É como ficar com a janela fechada. Como é que eu recebo esse hausto renovado da inspiração do mais alto, a luz do discernimento, para eu poder enxergar a vida com mais clareza? Se eu estou fechado naquela mesma ideia, naqueles mesmos pedidos, naquela mesma porta que a vida está me mostrando não é a mais adequada. Por isso, ele prossegue. Tanto reclamam, pedinchões inveterados, abandonam, na maior parte das vezes, o traçado reto de suas vidas, em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Não é que, por insistência, conseguem dobrar a Deus. É que o pedir, é também criar. Com o pensamento, aí a gente vai se associando a outras mentes, a gente vai se associando a determinadas circunstâncias que vamos acabando encontrando o que tanto pedimos, mesmo que seja o mais equivocado, o mais doloroso para nós. Pedi e obtereis. Não é que a gente consiga
burlar a lei divina, não é que a gente consiga dobrar o Criador, não existe isso, né? Deus é perfeito em tudo. A questão é que tanto insistimos em caminhos sombrios, em caminhos equivocados, que acabamos nos associando a mentes de encarnados e desencarnados e as circunstâncias que nos levam a viver aquilo que tanto buscamos. Nos afastamos, então, do caminho reto por conta desse hábito infeliz de mantermos fixados aí, né, nesses nossos pedidos, nesses nossos caprichos. E aí, as consequências. É o que Emmanuel diz. Sobrevêm desastres, surgem as dores, em seguida aparece o tédio, que é sempre o filho da incompreensão dos nossos deveres. Então, de tanto insistir naquilo, porque o próprio desejar já é uma espécie de oração, de rogativa à vida. Vai nos dizer Emmanuel, também André Luiz. Então eu acabo criando aquela circunstância. E aí vem as dores, as decepções, as desilusões e o tédio, que na interessante definição de Emmanuel aqui, é esse filho da incompreensão dos nossos deveres. Então o que é o tédio? É quando eu me afasto dos deveres conscienciais. Eu posso estar até fazendo um monte de coisa, posso estar até numa ação, né, num ativismo exterior aí, mas internamente desanimado, entediado, inquieto, angustiado. Por quê? No fundo, eu posso estar fazendo todo esse movimento para fugir de determinadas atitudes que eu sei são as mais necessárias. De determinados deveres, sobretudo conscienciais, que eu sei são os mais adequados, mas eu reluto em fazer. Por exemplo, perdoar uma certa pessoa, ajudar um certo alguém, né? Fazer uma coisa lá, corrigir um determinado erro que eu estou relutando em assumir e corrigir. Eu vou fugindo disso e eu vou tentando ocupar a minha cabeça, um processo de fuga, com um monte de ação, com um monte de atitudes, com um monte de buscas ou prazeres, etc. Mas o que eu encontro é o quê? Vazio interior, tédio, porque eu estou desconectado de si mesmo, de mim mesmo, no caso, né? Desânimo. De onde vem a palavra desânimo? Ânimo vem de ânima, no latim significa alma. Então, desânimo é estar desconectado da nossa alma, é desconectado de nós mesmos, é o tédio, é o desânimo, é esse vazio, essa falta de estímulo, né? Filho da incompreensão dos nossos deveres. Quando a gente foge aos deveres conscienciais, quando a gente foge àquilo que a consciência nos impele a fazer, às realizações, às lutas morais que a gente precisa encarar, a gente cai nesse vazio interior, que vamos tentar preencher desesperadamente, seja com excesso de ação, que depois vira enfermidade, vira desequilíbrio do corpo ou da psique, seja pelos prazeres desregrados, o indivíduo cai num vício, né, que muitas vezes vai estar associado a um processo de fuga. Então, é isso que a gente acaba encontrando. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantamos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do pai, à maneira do filho pródigo. Mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. Então, como a gente vai se desconectando dessa orientação superior para dar apenas vazão aos caprichos, aos nossos desejos, muitas vezes irrefletidos, impulsivos, o que a gente vai encontrando? Desencanto, que é o resultado da nossa imprevidência e da nossa irresponsabilidade, que é o caso lá do filho pródigo. Impulsivo, né, quis atender os seus desejos ali, rompeu essa relação de aprendizado com o pai, que ali na parábola figura o Criador, e encontra lá depois o desencanto, a desilusão. E é assim que muitas vezes nós vamos procedendo na vida, até que, caindo em si, como diz a parábola, façamos um movimento de retorno, de restabelecermos essa comunhão mais profunda, de nos colocarmos novamente na posição humilde de filhos, de aprendizes, daqueles que anseiam ouvir para realizar com Deus, ouvir para realizar com Cristo, e não impor ou exigir, né, nesta relação com Deus ou com Jesus. Então a gente vai encontrando esse desencanto, que é esse veneno, né, porque a vida interior do indivíduo fica toda comprometida, desequilibrada, amarga, porque o verdadeiro sabor da vida nós o temos apenas na paz de consciência, na consciência edificada
no dever, na luta moral bem vivida, né, na superação de nós mesmos, na fé no futuro, na comunhão com o Pai, pelo bem e pelo amor. Só aí há sabor verdadeiramente na nossa vida, a felicidade, a ânimo de realização. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônios que lhes não competem. Então, mais uma vez, falando aqui sobre o tédio, que não necessariamente está associado apenas com inação. Como eu falava, às vezes o indivíduo tem muita ação, é um workaholic, por exemplo. Ou no centro espírita mesmo, faz um monte de coisa, mas está entediado, está desanimado, está vazio interiormente. Por quê? Mais do que querer aprender com o mais alto, colocar-se na posição de servidor, ele é aquele que quer controlar tudo, tudo tem que ser do seu jeito. Se as coisas não caminham como ele quer, como ele deseja, se os outros não fazem o que ele espera, ele está sempre revoltado. Por quê? Ele está se sobrepondo ao próprio Criador, é a síndrome de Deus. Como dizia um amigo, né? O indivíduo quer controlar tudo e a todos, até o Criador. Então ele se sobrepõe, como diz aqui, ele se precipita, ele se coloca à frente da vida, querendo dizer o que a vida tem que fazer para ele, ao invés de colocar-se a serviço, fazendo o seu melhor e acolhendo então o que a vida lhe traz no momento devido das coisas, no momento adequado das coisas. Muitas vezes a gente quer colher sem semear, sem esperar todo o tempo, e aí a gente colhe, acaba colhendo desilusão, acaba colhendo tédio, desencanto, desânimo, porque não sabemos esperar. Por isso, Emmanuel então conclui: temos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Então, se tem um pedido que é legítimo, o mais legítimo de todos é aquele que veremos no cego de Jericó. Senhor, que eu veja, porque sendo Jesus essa expressão maior que conhecemos do amor, né, em termos de um espírito, e sendo ele o representante máximo do Criador, que é o amor por excelência, é o amor infinito, a misericórdia infinita em todas as suas expressões, tudo o que precisamos já está a caminho, nos será concedido sempre que estivermos fazendo a parte que nos cabe. Portanto, mais do que solicitar a Deus ou a Jesus que façam isso ou aquilo outro, que seria uma tremenda pretensão de nossa parte, devemos antes rogar, pedir clareza, discernimento, entendimento para saber o que nos cabe fazer diante de cada circunstância. Pedir força, pedir coragem, pedir estímulo, paciência para a gente poder passar pelo que tem que passar, aprendendo, crescendo, nos libertando de fato, para seguirmos cada vez mais esperançosos, cada vez mais confiantes quanto ao porvir. Então há muito que aprender com aquele simples cego de Jericó, que em poucas palavras nos ensinou tanto. É o fundamento mais primordial de qualquer rogativa nossa. Antes de querer mudar as circunstâncias em si ou aos desígnios do Senhor a nosso respeito, mudarmos a nós mesmos para que consigamos entender melhor o que o alto, o que a vida esperam de nós. Que possamos, então, ver, que Jesus nos ajude a ver o que cada circunstância nos propõe para a gente poder seguir avançando. Beleza, meus amigos? Então era essa a nossa reflexão de hoje, para que a gente tenha sempre muito ânimo, não venhamos a ser aí cativos do desânimo, do tédio, embora muitas vezes agindo e fazendo mais do que essa ação exterior, mais do que a casca da nossa ação, importa o miolo, importa a intenção, o sentimento que nos motiva, porque é isso que dá a alegria do viver, isso é o que dá o sabor da vida. Então, como disse aqui o nosso amigo Maurício Dantas, que seja feita a vontade do Pai. Em tudo, sempre, em qualquer circunstância, seja feita a sua vontade, Pai. Seja feita a sua vontade. Se a gente realmente abraçasse isso, quão mais leve não seria a vida. Porque não teríamos mais que ocupar esse lugar, o lugar de Deus,
que é de um peso enorme. Só Deus é grande o suficiente para sustentar essa posição de querer reger toda a vida. Busquemos o nosso lugar de criaturas, lugar que até mesmo Jesus buscou e se colocou quando no horto, né, no Jardim das Oliveiras, ele disse: Pai, né, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a sua ou a minha vontade, mas a sua. Então, Jesus se colocando no lugar de uma criatura, embora espírito puro, Jesus reconhecendo a sua condição de filho. Né? A humildade do Cristo é muito bela nessa passagem e em outras, mas nessa em especial. A Ana Cláudia Teixeira diz aqui que achou bacana, né, essa referência que a gente fez. Eu não chequei propriamente, né, a fonte, eu vi de uma referência segura, um companheiro, inclusive, aqui de São Carlos, numa palestra que mencionou essa fala ele disse ser do Talmud, mas é muito interessante, né, a gente pensar no teor espiritual da fala. Busquei a Deus e não o encontrei. Busquei a mim mesmo e não o encontrei. Busquei ao próximo e encontramos-nos os três. Eu achei muito bonito o sentido, né, a mensagem que essa reflexão quer nos transmitir. Vamos ver aqui. O Alan Patrick diz aqui, né, podemos pedir, pois isso é um modo de nos religar a ele, mas podemos oferecer, porque isso é uma forma de glorificá-lo. Então, interessante essa abordagem. É claro que o pedir, ele tem esse aspecto também de reconhecer a nossa insuficiência, né? Nós não somos autossuficientes, nós não somos onipotentes, nós precisamos do Criador. Então, há um certo aspecto aí do pedir que é justamente o reconhecer a nossa pequenez, reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer a nossa insuficiência e o quanto estamos sempre necessitados dele, do Pai, dessa fonte da vida. Então, nesse sentido, né, o pedir, ele tem a sua razão de ser, o pedir força, o pedir coragem, o pedir discernimento, mas é preciso apenas atentar para que esse pedido não seja essa expressão dos caprichos, dos interesses, das paixões, que muitas vezes nos mantém cativos ali numa caverna, né, de ilusões, impossibilitados de acessar realmente o auxílio do alto. Então há esse aspecto do pedir, que faz parte, está lá no Livro dos Espíritos, quando eles definem a prece, né, o caráter geral da prece, está lá pedir, agradecer, louvar, então faz parte, mas que nos coloquemos também de maneira disposta, né, que nos ofereçamos também, que nos coloquemos ali à disposição, a serviço, para que o alto possa nos utilizar. Isso também é um gesto de profunda humildade e de entendimento realmente de que o Criador é a fonte, de que os seus desígnios são os mais sábios, os mais amorosos para a nossa vida, bem como para as vidas que nos cercam. A Nath Pereira diz aqui para nós no Instagram, né, que quando nós pedimos para o outro, existe uma diferença, nós sentimos mais a prece, né, pelo menos é assim que ela se sente. E é interessante isso, Nath, porque realmente, porque
Nessa posição, a gente não está mais autocentrado apenas. A gente não está mais preso nesse cativeiro apenas do eu, meu, para mim. A gente consegue olhar para o outro, para as dores do outro, para as angústias do outro. Isso já é expressão de caridade, isso já é expressão de um coração que já, pelo menos, começa a gravitar não mais apenas em torno de si mesmo, como centro do universo, mas que já começa a se esforçar por gravitar em torno da lei do amor, da lei do bem. Então já é exercício de sensibilidade, já é o coração que vai se sentindo movido pela íntima compaixão, que é aquela expressão tão interessante na parábola do bom samaritano. O coração dele foi movido de íntima compaixão. Então já é um coração acessível a esse chamado, a esse movimento do amor. Então, por isso que a gente já sente diferente, porque já é expressão realmente de amor, de caridade, e isso sempre nos aproxima mais de Deus, isso sempre nos aproxima mais de Jesus. Quanto mais desinteressado for esse pedido, quanto mais for expressão de caridade mesmo, mais junto do alto a gente estará. Beleza, meus amigos? Agradecemos então pela participação de todos vocês, desejando a cada um uma excelente semana, que a consciência, o coração de cada um de vocês possam estar iluminados pela luz de Jesus e que os pedidos, então, de cada um de vocês, sob essa luz, sob a inspiração dessa luz, possam refletir cada vez mais efetivamente as orientações do alto, possam refletir cada vez mais a disposição em servir e em aprender com Jesus o caminho da nossa verdadeira libertação. Que Ele abençoe, inspire e fortaleça cada um de vocês na caminhada, em cada passo. Que tenham uma excelente semana e nos vemos então na quinta-feira. Muita paz a todos, fiquem com Deus.